Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio número 424. 424. Hoje é Capicua. Pois é. Pois é. Pois é. Hoje vamos falar sobre o que é uma boa vida. Hoje vamos discutir o que é uma boa vida. Como avaliar se temos uma boa vida e como construir uma boa vida. Sim, e acho que refletir sobre uma boa vida. Como refletir sobre uma boa vida. E vamos procurar fazer isto numa perspectiva mais individual e imediata, mas pensando também no que é uma boa vida, né? Considerando a totalidade dos indivíduos. Okay. E como é que podemos olhar para isto que é uma boa vida? Qual é realmente a diferença entre as estratégias que utilizamos e as necessidades que temos? Talvez esta seja a conversa que tu aí desse lado precisas de ouvir neste momento para conseguires viver uma boa vida. É começar por esta reflexão. E espero que esta nossa conversa seja aqui um belo início de boa vida para ti. Muitos inputs sobre uma boa vida que vamos dar. Sim, uns mais práticos, outros mais filosóficos e todos muito orientados para criar um bom impacto. Estamos preparados? Preparados. Então, a caminho de uma boa vida, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, então, esta semana quero falar sobre duas coisas. Bem? A segunda é muito importante, a primeira não. Mas a primeira é mais um desabafo. Então... E para o qual vou pedir também depois os comentários das pessoas que nos ouvem. É que eu fiz uma sopa super boa e que tinha, e entre muitos outros ingredientes, tinha aipo. Certo. E depois tu, não gosto de aipo, não sei o quê, e acho que... Fizeste demasiado aipo ainda por cima. Eu nunca gostei de aipo. Sim. Se for só um bocadinho, aguento bem. Mas olha, eu comi a sopa. Ok, até pronto. Comi mas 2 pratos de sopa. Mas este não é todo o tema principal do episódio. Tu querias um bocadinho de reconhecimento. Quero um bocadinho... Um bocadinho de solidariedade. Sim, e quero sobretudo que quem nos ouve mande mensagem ou faça um comentário a dizer que aipo na sopa é bom, ok? Ok. Que é bom. Saudável, posso... Eu não sei, pelo menos gostava que algumas pessoas dissessem, olha, eu gosto de aipo. Adoro aipo. Porque a maneira como tu... Pessoas que adoram aipo, acusem-se. Não precisam de adorar, mas a forma como reagiste foi quase como se pôr aipo na sopa fosse estúpido. E eu, podes não gostar, mas não é estúpido. Então, bem, eu estava muito contente por teres feito a sopa. Tema da semana. Curiosamente, até pode ter uma ligação com este inicial, não é? Mas muitas vezes em desenvolvimento pessoal discute-se a ideia do significado ou propósito da nossa vida. Né? E nós podemos ter essa discussão. O que é uma vida com significado? O que é uma vida com propósito? Mas muitos dos filósofos da Antiga Grécia gostavam de investigar uma questão que é ligeiramente diferente desta e que eu acho que é uma bela questão para nós trazermos aqui para a nossa conversa desta semana. Gostavam de explorar a questão, o que é uma boa vida? O que é uma boa vida? O que é uma boa vida? Não é? Boa também, vida é uma vida boa. O que é uma boa vida? Uma vida boa? Estava a lembrar daquela música. Sim, mas o que é uma boa vida? It's a good life. Não é? O que é uma boa vida? Nós muitas vezes manifestamos ou sentimos desagrado ou desencanto com a nossa vida. Mas quando nós fazemos isso, não é? Se eu tenho desencanto em relação à minha vida, eu devo estar a comparar com alguma coisa. Só que essa coisa muitas vezes não está muito definida, porque nunca refletimos muito sobre ela. E eu acho que muitas pessoas ao longo dos séculos foram-se agarrando a o que é a religião me diz que é uma boa vida. Há pessoas que se foram agarrando a o que é que os meus pais me disseram que é uma boa vida. Outras foram-se agarrando a coisas que não estão assim tão escritas, tão definidas, mas que ficam no ar, que é o que é a sociedade diz que é uma boa vida. Mas acho que esta questão, que é uma questão filosófica, mas que tem um impacto muito grande na nossa vida, acho que é mesmo uma questão que cada um de nós pode e talvez até deva explorar, que é o que é que para mim é uma boa vida. Quer dizer, a adição ali, a
pergunta seria essa, para mim, né? Para mim. E depois, claro que depois uma segunda questão é o que é que eu posso fazer para viver essa boa vida? Né? E como é que eu posso... Porque se eu for depois congruente, alinhado com as coisas que disse serem uma boa vida, né, provavelmente então vou-me sentir bem e vou viver uma boa vida. Portanto, a questão para ti é o que é uma boa vida? Primeiro, acho que é um grande privilégio e podemos refletir sobre esta questão. Eu acho que dependendo do lugar no mundo onde nos encontramos, do lugar na sociedade onde encontramos, as respostas à boa vida vão ser diferentes, né? Porque eu acho que a resposta mais simples é uma boa vida é quando eu tenho onde me proteger da natureza, né? Tenho uma casa e tenho o que comer e descansar e tenho como me sustentar. Para muitos isso provavelmente basta para ser uma boa vida. Mas é uma boa vida ou é vida? Para poder ter vida? Mas se tu não tens isso, não achas que a tua resposta seria, olha, isso seria uma boa vida, não ter que me preocupar o que pôr na mesa todos os dias. Portanto, ter a possibilidade de reflexão já é um privilégio. Já é uma boa vida. Para mim, poder estar aqui contigo e refletir sobre a pergunta o que é uma boa vida, mostra-me de alguma forma que eu tenho uma boa vida. No fundo, a grande busca do Buda, ou melhor, do Siddhartha Gautama antes de se tornar o Buda, foi também essa pergunta, de alguma forma. E pergunto-me, será que se ele não fosse um príncipe, será que ele poderia ter feito o que fez e que aquilo tivesse tido o impacto que teve? Ou não? Se ele fosse um mendigo na Índia, naquela altura, fez diferença dele ser um príncipe? Acho que o principal privilégio, não sei se me vou meter em problemas com isto que vou dizer agora, problemas dos quais depois eu não consigo sair em termos de argumentação e de lógica. Parece que o principal privilégio não são bem as condições de vida que tu enfrentas, mas o principal privilégio é tu teres nascido e teres-te desenvolvido intelectualmente de uma forma que te permita fazer a reflexão. Porque tu podes ter uma pessoa, por exemplo, que é um mendigo, ou que não tem uma casa, ou que neste momento não tem o que comer, e claro que nesse momento, como as necessidades fisiológicas estão por satisfazer, é aí que vai estar a sua atenção, mas ainda assim a pessoa pode ter a capacidade de refletir sobre o que é que será uma boa vida, como é que eu gostaria de viver a minha vida, não é? E até pode chegar a algumas conclusões em que, para eu ter uma boa vida é ter o mínimo de coisas para comer, não é? E ter um sítio para me abrigar. E depois até o resto da equação serem coisas mais do fórum interno do pensamento e do sentimento, não é? Mas por outro lado podes ter uma pessoa que tem todas essas condições, tem toda a comida que queira, tem um abrigo / casa / mansão excelente, com todas as condições de segurança, mas não ter desenvolvido a capacidade sequer de refletir sobre o que é ter uma boa vida. Então, eu acho que aqui o privilégio é mais poder refletir no sentido de ter construído a capacidade de refletir. Porque outras pessoas, como o Buda, veio de um contexto altamente privilegiado. Jesus não, tanto. Não é? Mas outras pessoas não vieram desse contexto privilegiado e conseguiram refletir. É? Sim. E nesse aspecto da boa vida, eu não sei até se é mais fácil refletir estando porque nós vemos pessoas extremamente privilegiadas e que têm muito pouca capacidade de reflexão. E têm muita mais ansiedade à volta da questão o que é uma boa vida. Era essa questão que eu queria chegar aqui. Tu vês, agora vou dizer uma coisa totalmente especulativa, mas tu vês, por exemplo, olhas para os homens mais ricos do mundo neste momento, sei lá, olhas para o Elon Musk ou para o Jeff Bezos ou para o Mark Zuckerberg, tu não ficas impressionada do género, esta pessoa, para ti aquilo que eles vivem não é a boa vida, e dizem, eu não sei que tipo de reflexão estes gajos estão a fazer, mas... Não, por exemplo, supostamente os filhos da Elon Musk não falam com ele, não é? Olha... Isso é uma boa vida? Não sei. Como é que seria a tua vida? Tu podias ter os sucessos todos que tu querias ter. Podias ser uma autora best-seller no mundo inteiro. Estás a criar um impacto brutal na prática da parentalidade no mundo inteiro, não é? Podias ter uma vida amorosa de sonho com uma pessoa excepcional.
podias ter dinheiro, viagens, a tua casa de sonho, e os teus filhos não falavam contigo. Sim, não quero essa vida. Não queres, pois não? Não, eu não quero essa vida. Não. Essa é a vida que tem o Elon Musk. Não é que não falem com ele, só não gostam é dele. Há alguns que não falam. Alguns que não falam. É. Alguns Mas que... ele tem uma vida amorosa de sonho. Pá, não faço a mínima ideia. Onde é que ouviste falar? Não faço a mínima ideia. Eu acho que para mim uma boa vida é mais a vida interna do que a vida externa. Aquilo que falamos tantas vezes, né? A forma como eu me consigo relacionar com a vida que tenho. E acho que também com a idade isso tem se tornado cada vez mais... Claro, acho que mais nova tinha mais aspirações em relação a uma boa vida exterior. Hoje em dia acho que é mais uma questão de uma boa vida interior. E que é isso que sinto que determina se eu estou bem na minha vida ou não. E também é em função daquilo que tu achas que é uma boa vida que tu acabas por avaliar a vida dos outros, não é? No sentido em que a vida de algumas pessoas pode-te parecer altamente atraente e inspiradora, e outras não é? Eu estava agora aqui a refletir sobre, eu fiz aqui um conjunto de afirmações sobre o Elon Musk. Mas se tu perguntares ao Elon Musk, se descreveres a minha vida, a vida do Pedro, e lhe perguntares a ele se ele acha que o Pedro se tu és um loser, vive uma boa vida, não sei, ele provavelmente vai dizer que a minha vida é insignificante, não tem impacto no mundo como a vida dele, porque talvez para ele isso seja uma coisa importante. Ou seja, quando ele procura responder à pergunta o que é uma boa vida para mim, provavelmente ele vai dizer coisas diferentes daquelas que eu digo, logo ele depois também tem um comportamento diferente daquele que eu tenho, logo ele também avalia a vida das outras pessoas de uma forma diferente daquela que eu utilizo. Né? Porque eu acho que quando os filósofos da Antiga Grécia lançavam esta questão, eu acho que eles muitas vezes tinham aqui uma ambição que era, não é só o que é uma boa vida para mim, o que é uma boa vida para ti, não é? Que é o acesso muito subjetivo, mas será que nós podemos falar do que é uma boa vida para um ser humano? Será que há alguns valores, ideias, práticas, comportamentos que possam ser definidos como bons e que seriam esses que todos nós deveríamos procurar? Pois, eu acho que é fácil cair na armadilha do eu, do individual, quando falamos disso na boa vida. E estou aqui a pensar se às vezes não deveríamos ter essa discussão mais a nível social e comunidade. Não é? O que é uma boa vida? Se calhar isso quer dizer também, o que é uma boa vida para a grande maioria das pessoas? Não é? Como é que podemos garantir isso como espécie? Não é? Porque às vezes esta busca da boa vida torna-nos muito individualistas. Mesmo a pergunta que estamos a propor, o que é uma boa vida para mim? Sim. Não é? Se calhar uma boa vida para mim, se calhar é dominar todo o mundo, de dominar os social media, de dominar a política, de ter mais dinheiro do que qualquer outra pessoa e isto é uma boa vida para mim. Sim, é uma boa vida para ti, mas que consequências é que isso tem para a boa vida dos outros? Será que não faz sentido termos essa conversa também? Sim, faz sentido, sendo que aí já estás a utilizar um princípio que é importante para a tua definição de boa vida, que é causar impacto positivo na vida dos outros, ajudá-los a eles também a terem uma boa vida, não é? Enquanto que se isso não fizer parte da tua definição de boa vida, então esta conversa essa conversa não faz sentido. Não é? Só que nós somos obviamente animais sociais, não é? Nós vivemos em grupo e prosperamos enquanto espécie em grupo e através da cooperação e da colaboração. Portanto, é normal que quando nós fazemos esta pergunta do que é uma boa vida, é normal que surjam respostas que têm a ver com a contribuição para o grupo. Não é por acaso que tu, gostando ou não da religião, quando as várias religiões respondem à pergunta o que é uma boa vida, têm a sua própria ideologia,
Mas quase sempre nessa definição aparecem coisas que têm a ver com seres bom para as outras pessoas, que teres um bom... Alguma vez ouviste alguma religião a dizer assim, até uma boa vida é seres um estafermo, queres só saber de ti, seres egoísta, seres... Normalmente é exatamente o contrário. As propostas e as práticas religiosas são de aproximação. Normalmente são de aproximação e de contributo, não é? Depois, se isso é altamente congruente, isso é praticado dessa forma pelos crentes, os seguidores e pelos próprios líderes, isso já é outra história. Mas é interessante como normalmente... Portanto, eu especulo que mesmo as pessoas que têm um comportamento altamente egoísta e autocentrado e que podem até ter um comportamento obsessivo de acumulação de riqueza, não é? Muitas pessoas acreditam que isso é uma perturbação mental, não é? Eu querer acumular bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Quando já tenho bilhões. Quando já tenho dinheiro suficiente para gastar. No outro dia, já agora como à parte, alguém escreveu que se tu pudesses viajar 80 mil anos no tempo para trás, nesse dia decidisses que eu a partir de agora vou poupar dinheiro e vou poupar 10 mil euros todos os dias e poupasses 10 mil euros todos os dias durante 80 mil anos, mesmo assim não tinhas tanto dinheiro como o Elon Musk. Portanto, pronto, mas mesmo alguém que está ou alguém que se transforma, sei lá, num ditador cruel, não é? Que já podíamos só dar o diploma a Elon e dizer, conseguiste, Elon, agora para. Não, mas estou a falar, mesmo alguém que se transforma num ditador cruel que chacina milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, não é? Como aconteceu em tantos momentos da história, o Pol Pot, o Stalin, infelizmente tantos exemplos que podemos dar. Mesmo nesses casos, se tu entrevistares essa pessoa e lhe perguntares quer viver uma boa vida para ela, não achas que ela vai dizer na mesma que está a ajudar, está a servir, está a criar um bom impacto nos outros? Só que de uma forma totalmente distorcida. O Hitler fazia o que fazia pelo povo alemão e pela raça ariana, não era por ele. Claro, e o Elon também. O Stalin fazia-o em nome do povo. Sim, os ditadores mais, não é, o Maduro e da companhia. Sim, fazem isso em nome do povo, não é? Ou aquelas ditaduras todas terríveis, opressivas da América Latina, não é? Da América do Sul, não é? Também era sempre em nome de alguma coisa, em nome da segurança, em nome dos nossos valores, não é? Até parece que mesmo quando somos uns estafermos, somos uns estafermos aos olhos dos outros, não é? Mas nós próprios achamos que estamos a contribuir para a boa vida de toda a gente. Onde nós nos fomos meter na nossa conversa. Estava aqui agora a pensar. Peraí, volta para sairmos do buraco. Quando pensas nisto, agora assim, sem tornar isto uma coisa muito complexa e filosófica, mas quando pensas em ti, né, dizes, o que é uma boa vida? Porque o que quer que seja que tu respondas, a seguir devia ser passível de verificação. Ou seja, imagina que tu me dizes assim, viver uma boa vida é passar tempo de qualidade com a minha família, é poder dar passeios à beira-mar com o meu cão, é poder ter um trabalho onde eu possa ser reconhecido e onde sinta que estou a contribuir, é poder me sentir-me bem fisicamente, okay? Imagina, é poder viajar de vez em quando, imagina que esta é a tua fórmula. E a seguir, não é? Eu olhava para a tua vida, tinha ali a tua checklist e dizia, olha, tens passeado com o cão? Sim. Tens passado tempo de qualidade com a família? Sim. E depois, se isto tivesse tudo a ser preenchido, olha, então deves estar a sentir bem, porque sentes que estás a viver uma boa vida. Mas se isto não tivesse preenchido, então não deves estar a sentir muito bem. Parece que estás a fazer uma variante aqui da roda da vida. Sim, quase, não é? Quais são as coisas que têm que acontecer para tu te sentir bem? Que podem ser coisas assim muito práticas. Olha, para eu me sentir bem, tenho que ter um carro espetacular, mas pode ser para eu me sentir bem, tenho que sentir que estou a viver os valores da justiça e da igualdade. Podem ser muitas coisas diferentes, mas tu consegues chegar até essa fórmula? Eu consigo chegar até as necessidades que são mais importantes para mim de ter bem nutridas. Ok. E depois, o segundo passo é as estratégias que eu utilizo para nutrir essas necessidades. O que eu acho é que nós, no geral, nos focamos demasiado nas estratégias
E tendemos, como sociedade, a dar muita atenção a certas estratégias, como, por exemplo, ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro ajuda-me a ter uma sensação maior de segurança e controle, pode-me ajudar a sentir-me importante, significante, pode-me ajudar a criar mais previsibilidade, a ter mais previsibilidade da minha vida, pode-me ajudar a ter mais experiências espetaculares, que pode ser importante para mim. Portanto, obviamente, ter muito dinheiro é uma estratégia bastante eficaz e uma estratégia bastante bem vista, mas não é a única, né? Não é a única. Portanto, eu não posso dizer que ter uma boa vida é ter muito dinheiro. Estou só a utilizar isto como exemplo, podia ser outra coisa. Não, e se não tiveres noção de que isto é só uma estratégia, o que realmente conta é a satisfação das necessidades, certo. Quando, por exemplo, a estratégia não está a satisfazer as necessidades, por exemplo, tenho dinheiro, mas não me estou a sentir reconhecido. Então, o que é que eu faço? Então preciso ter mais dinheiro. Não é? Enquanto que se eu tiver esta noção de que a boa vida, ela acontece quando eu satisfaço estas necessidades. E as estratégias para as satisfazer, elas podem ir mudando. Também tem a ver um bocadinho com o contexto, não é? Sim, e de ter tipo uma boa vida é passar a minha vida com a pessoa X. E se a pessoa X não está cá, ou não quer estar comigo, ou não gosta de mim, sim. Não gosta de mim, de repente já não posso ter uma vida, uma boa vida, claro que posso, porque aquela pessoa, não é, foi muito boa ajudar-me a satisfazer certas necessidades. Viver uma boa vida é passar muito tempo com os meus filhos, mas os meus filhos agora são grandes e moram noutro país. E moram noutro país e eu não tenho a oportunidade de passar muito tempo com eles. Então, a própria fórmula que eu criei, agora de repente ela não funciona. Mas o que tu estás a propor é que a fórmula que eu criei, ela foi uma fórmula que nasce de uma ilusão, que é, ou de uma confusão, que é da confusão entre a necessidade e da estratégia para nutrir a necessidade. E a estratégia. Sim. Eu acho que faz sentido, porque claro que com o passar do tempo, principalmente quando tens uma estratégia que te satisfaz imenso, não é? Por exemplo, quando eu tenho muito dinheiro, sinto-me extremamente reconhecido. Muitas vezes diz que dinheiro não traz felicidade, mas aumenta a probabilidade, por amor de Deus. Acho que podemos ser honestos com isso. Sim. Ou quando... Porque satisfaz muitas necessidades. Ou quando encontro alguém com quem eu me dou extremamente bem e com quem desenvolvo uma relação amorosa e agora tenho uma vida em comum com esta pessoa e tenho um projeto de família com esta pessoa, é muito fácil dizer que a boa vida para mim é estar com esta pessoa. Não é? Claro. E com o passar do tempo vou quase que criando uma identificação entre as necessidades e esta estratégia. Não é? Sim. Quando a estratégia está acessível, isto não é problemático. O problema é se a estratégia deixa de estar acessível. Não é? Como Será que podemos dizer o que é uma boa vida para ti neste momento? Sim. Porque aí posso-me focar mais nas estratégias que neste momento vão funcionar para mim. Que estão disponíveis, não é? Certo. Acho que acho que seria aqui um... Não é um bocadinho isso que eu estava a tentar propor antes, que aquilo que eu sinto é o que é uma boa vida, muda porquê? Muda porque as necessidades também mudam, algumas tornam-se mais importantes do que outras, não é? Quando eu tinha 20 e poucos anos, não tinha tanto certas necessidades que tenho agora, que têm mais a ver com segurança e controle. Não é? Quando não tinha filhos, a boa vida era diferente do que quando tenho filhos pequenos ou quando tenho filhos que são jovens adultos ou adolescentes. Jovens adultos praticantes de desporto. Adolescentes praticantes de desporto. Não, tu no outro dia viste que alguém nas redes sociais tinha escrito ou tens vida pessoal ou tens filhos atletas. Ou tens filhos atletas. Sim. Exato. Sim, eu acho que ganhar consciência... É engraçado que, embora não fosse de todo o meu plano com esta conversa, mas enquanto te estou a ouvir a falar, estão-me a vir à cabeça mais imagens e frases daquele evento que eu fiz há algum tempo, do outro nível. Não é? E que talvez venha a acontecer em mais cidades do país. Mas, no fundo, tu estás a fazer aqui um convite de nós irmos um bocadinho para um meta-nível, de nós conseguirmos observar a nossa vida e as nossas propostas de o que é importante para mim agora, mas conseguimos perceber que isto agora é importante porque é a estratégia que eu descobri, ou que identifiquei, ou que tenho à disposição para satisfazer certas necessidades. Mas que se eu conseguir
responder à pergunta o que é a boa vida agora, ao mesmo tempo que tenho consciência de que é agora, não é sempre, e que pode mudar, e que agora só é isto porque isto satisfaz necessidades. Acho que posso pôr-me aqui num lugar interessante. E também temos que falar sobre isto aos pensadores da antiga Grécia. Exato. Mas também usar um bocadinho temos um love-hate relationship com a técnica de ressignificação, né? Mas às vezes pensamos naquilo que temos na nossa vida para despertar essa sensação. Estava a pensar nisso de ter filhos atletas e passar muitas horas num carro a levar a treinos, a jogos. Não sei. Uma das grandes necessidades que eu tenho e que eu sinto que quando está nutrida tenho uma boa vida é a necessidade de conexão e muita necessidade de conexão com eles, de sentir essa ligação e conexão com eles. E de facto estas distâncias de carro, passar este tempo de carro, é uma estratégia para nutrir a sensação de conexão e ligação. Quando eu me lembro disto, e acho que tu também, acho que isto é que faz com que nós estejamos a aguentar esta logística toda sem grande fricção, não é? Mas é de me lembrar disso, isto é tão bom. Ainda ontem estava a levar um dos nossos filhos e ele, quando está assim mais cansado, não conversa muito, mas estava bem disposto, pôs música e não sei o quê, e a música depois provocou ali uma conversa e foi muito bom. E focar-nos nisso, e que isto de facto não me apetecia estar porque ainda por cima estava muito trânsito e não sei o quê, mas essa ressignificação de que isto também nutre as minhas necessidades e não só o desejo dele de ir ao treino, também é muito importante para podermos ver a nossa boa vida. Ter uma reflexão que possa acontecer, pelo menos de vez em quando, sobre o que é uma boa vida, quais são as estratégias que eu tenho à minha disposição para satisfazer as minhas necessidades. Que isto também acaba por nos proteger um pouco de nós sermos atraídos pelas estratégias dos outros. Não é? Porque às vezes muitas pessoas queixam-se deste efeito das redes sociais, não é? Que eu vejo nas redes sociais que esta pessoa está sempre a fazer viagens espetaculares, ou esta pessoa, olha como, que fotos tão bonitas e tão felizes sempre com a sua família, não é? Ou olha isto que esta pessoa tem, ou sei lá, olha o número de seguidores que tem, ou whatever, não é? Aquilo é sobre aquela pessoa e sobre a estratégia daquela pessoa, e até muitas vezes sabemos que há uma diferença entre aquilo que a pessoa mostra e aquilo que a pessoa realmente vive e pensa e sente. Mas se eu refletir mais habitualmente sobre aquilo que constitui para mim uma boa vida agora, acho que fico também um bocadinho imune a esta às vezes atração rápida que faz com que eu, sei lá, está tudo bem e posso-me pôr a olhar para as redes sociais e para a suposta vida dos outros e de repente a qualidade da minha vida percepcionada é menor, não é? E eu acho que esta reflexão habitual torna-nos um bocadinho imunes a isto e podemos utilizar, ver as mesmas coisas, mas mais como estou a ver de fora, isto é só a vida dos outros, não tem nada a ver comigo, embora eu possa descobrir coisas, olha, isto está relacionado com uma estratégia que é importante para mim, não é? E acho que isso pode-nos ajudar, pode ser mesmo muito útil. Portanto, esta reflexão, acho que é um bom tema de conversa. O que é uma boa vida para ti agora? Claro que há algumas pessoas, quando eu lanço este tema, às vezes acontece também um efeito que não é bem o pretendido, que é a pessoa dá-te uma fórmula com um conjunto de estratégias que não estão acessíveis. Okay? Portanto, ela diz que olha, uma boa vida para mim era poder estar agora com os meus pais, só que eles já morreram. Uma boa vida agora para mim era poder estar com esta pessoa, só que ela só que divorciamos. Uma boa vida para mim era poder ter um emprego numa determinada área onde eu pudesse ganhar muito dinheiro, mas não tenho e nem tenho perspectiva de ter. Não é? Uma boa vida para mim era ser jovem, só que tenho 50 anos. Portanto, a pessoa dá-te uma fórmula que é impossível para ela. Né? E neste sentido a pessoa pode auto-justificar-se imediatamente, por isso é que eu me sinto tão mal. Mas a segunda parte da conversa, aquela que estavas a propor, quais são as necessidades por trás das estratégias, não é? Que tipo de necessidades é que eu iria satisfazer se pudesse estar agora com os meus pais? Que tipo de necessidades é que eu iria satisfazer se tivesse agora 20 anos em vez de 50? E quando eu respondo a isso, depois posso dar o passo seguinte, ok,
sendo estas as necessidades importantes, como é que eu posso satisfazê-las agora? E faço tipo aqui um bypass que me permite entrar outra vez na possibilidade de viver uma boa vida. Claro que isto tem sempre associado aqui uma dose de, propuseste isto logo no início, de privilégio, não é? Que eu estar num momento onde posso fazer... Portanto, o privilégio de não ter que estar a correr, eu não tenho tempo a pensar sobre isso porque tenho que estar a ver se arranjo alguma coisa que comer, não é? Mas também o outro privilégio que eu falei, que é ter uma capacidade intelectual para ter este tipo de reflexões, que há pessoas que não têm. Claro. Não é? Sim. Portanto, são dois privilégios. Okay? Mas vou partir do princípio que uma grande percentagem das pessoas que ouvem o nosso podcast têm estes dois privilégios, que é ter a capacidade de refletir, e têm mais ou menos condições contexto que permite essa reflexão. Um contexto mínimo onde conseguem ter algum tempo para refletir, porque não têm que estar o dia todo só literalmente em modo sobrevivência. Não é? Isto pode ser o início de uma grande conversa que leve a impactos muito mais profundos do que aqueles que teremos se estivermos só à procura do próximo esquema para ganhar dinheiro, ou da próxima pessoa que vamos engatar, ou da próxima série que vamos ver, não é? Pode ter impactos muito mais interessantes. Olha, e tu tens, assim, o que é que... Isso é claro para ti? O que é uma boa vida para ti hoje em dia? Acho que a minha resposta tem duas partes, agora como consequência da nossa conversa toda, que é a parte de identificar as necessidades que são relevantes para mim e perceber que uma boa vida é quando estas necessidades estão preenchidas, isso está muito claro. E tanto quando eu tenho momentos de clarividência consigo mais avaliar, como é que eu estou a satisfazer estas necessidades da minha vida agora? Por isso é que eu não me sinto muito bem. Por isso é que este momento está a ser tão bom. Isso é mais ou menos claro. Isso é mais ou menos claro. Só que depois, aquela segunda parte mas o que é uma boa vida agora? Agora, às vezes fico meio confuso. Às vezes há coisas, às vezes sinto-me mal sem saber muito bem porquê. Não é? Que é, isto não estou satisfeito, está aqui. Às vezes até digo assim, parece que há assim tipo a sombra assim de um estado meio depressivo que se vai aproximando. Normalmente o que me tira daí é fazer esta reflexão. Normalmente claro que isto não é imediato, às vezes passam 2, 3 dias, ou uma semana ou 2, com esta cena assim a pairar, mas depois acho que é esta conversa de, o que é que está aqui a acontecer? Quais são as necessidades que estão por satisfazer? E normalmente isso é que depois diz, então se isto que é importante, então olha, vou conversar com a Mia sobre isto, ou vou fazer isto, ou vou tomar esta iniciativa, ou vou avançar com este projeto, ou vou ficar quieto. E acho que é isso que me ajuda bastante. Muito bem, que rica vida. que rica vida. Tens de calhar, de boa vida, pode ser. Que rica vida. Que rica vida, sim. Olha, gostei de falar contigo sobre isto, porque acho que isto é um tema mesmo muito importante. E espero que tenha gerado vontade de refletir em quem nos está a ouvir. Como sempre, é mesmo um convite à reflexão, não é? Que respostas há poucas. No fundo, todos os nossos episódios pretendem ser isso, não é? Convites à reflexão. E também já agora são convites a que partilhem connosco as vossas reflexões. Certo. Portanto, já sabem. Publicamente ou em privado. Sim. Com hashtags e tags e 100 ou 100, mas partilhem connosco e com os outros. Sim, e já agora uma coisa, eu sei que às vezes na hora de estão a ouvir um episódio e dizem, eu podia partilhar isto, mas para quê? Tão interessante perceber todas as pessoas que começam a ouvir o podcast porque alguém fez uma partilha. E às vezes chegou no momento certo, ou era o tema, ou era porque não tinham nada para ouvir, ou era simplesmente carregaram no botão e começaram a ouvir o podcast. Portanto, acreditem que isto às vezes esse mero ato de partilhar pode ter um impacto mesmo muito fixe na vida de outra pessoa. Isto foi o meu clichê motivacional. Vamos levar a partilhar este episódio do podcast. Com 3 pessoas importantes da vossa vida que contribuem para a vossa boa vida. Exatamente, sim. Boa. Olha, tu contribuis muito para a minha boa vida, Mia. Tu és uma bela estratégia para a minha boa e rica vida. Sim. E estas nossas conversas também fazem parte disso. Okay? Portanto, como sempre, obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saber
saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.